Radiciação. Bom, depois de termos visto sobre as potências, veremos agora a raiz. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Ou seja, 2 elevado ao cubo dá 8. E se eu fizer raiz cúbica de 8, é igual a 2. Se eu fizer 5 ao quadrado, é 25. Se eu fizer raiz quadrada de 25, volta para o 5. Tá? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação, na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa. Por exemplo, 4 ao quadrado seria 4 vezes 4 dá 16. Dizemos que a raiz quadrada, né, com índice 2, né, a gente fala raiz de 16 é igual a 4. Porque, ou seja, qual número que eu faço ele vezes ele, 2 vezes, que dá 16? Ou 4. 2 elevado ao cubo. Se eu perguntar qual que é a raiz cúbica de 8, eu estou perguntando qual número que eu faço ele vezes ele mesmo, 3 vezes, que dá 8. Então, 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Dizemos que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Note que ao dizer a raiz cúbica, estamos dizendo que procuramos o número que foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes, cujo resultado desta multiplicação é 8. Quais são os elementos da radiciação? Nós vimos os elementos na aula passada da potenciação. 2 ao cubo igual a 8. Esse aqui é o expoente, esse aqui é a base, e esse aqui é a potência, que é a resposta. Já na radiciação, nós temos mais do que isso. Nós temos o índice, nós temos o radicando, que é esse símbolo aqui, temos o radicando e temos a resposta de raiz. Tá? Se for cúbica, raiz cúbica. Se for quadrada, raiz quadrada, a resposta. Então, os elementos da radiciação são índice, radical, radicando e raiz. Atividades. Dada a raiz quinta de 32 é igual a 2, né, por que raiz quinta de 32 é igual a 2? Eu pergunto, qual número que eu faço ele vezes ele mesmo, 5 vezes, que dá 32? É o 2. Veja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3 vezes, dá 32. Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ou seja, qual número que eu multiplico ele vezes ele mesmo, 5 vezes, que dá 32? O número 2. Por isso que a raiz quinta de 32 é igual a 2. Qual é o índice? O índice é o 5. Qual é o radicando? O radicando é o 32, é o qual a gente vai extrair a raiz. Qual é a raiz? A raiz é a... Qual é o radical? O radical é o símbolo. Dada a raiz quadrada de 49 igual a 7, determine qual é o índice. Bom, quando não está visível, é o 2. Tá? Quando é raiz quadrada, é um 2 que tem aqui dentro, só que ele não fica visível. Então, qual que é o índice? 2. Qual é o radicando? Tem 49. Qual que é a raiz? É a resposta 7. Qual é o radical? É o símbolo. Justifique, né? Por que raiz quarta de 16 é igual a 2? Aí você fala, porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes vai dar 16. Justifique por que raiz quadrada de 81 é 9. Por que raiz quadrada de 81 é 9? Você fala, porque se fizer 9 vezes 9, dá 81, né? Quando é raiz quadrada, aqui não, 2. Então, se eu fizer 9 vezes 9 duas vezes, vai dar 81. Qual é a raiz quadrada de 100? Bom, raiz quadrada de 100, ou qual número que eu faço ele vezes ele mesmo, que vai dar 100? Você fala, é 10, né? Porque se eu fizer 10 vezes 10, isso aqui dá 100. Qual que é a raiz cúbica de 125? Ou seja, qual número que eu faço ele vezes ele mesmo 3 vezes, que vai dar 125? É o 5. 5. Porque se eu fizer, né? Porque se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Ó, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Determine as raízes abaixo. Ó, raiz quadrada de 4. Vai falar, é 8. Porque 8
8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 4, 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. E assim vai fazer com as demais.